A humanidade tem a incrível capacidade de resistir a adversidades que poucos seres têm, mas às vezes, muitos morrem no meio do caminho. De vez em quando, a natureza tenta fazer esse serviço, porém quase sempre, somos nós mesmos que criamos perigos e inimigos fatais. Hoje no canal Revelador, a peste negra, a pandemia fatal. No século XIV, a Europa foi atingida por uma das pandemias mais mortais da história mundial, conhecida como peste negra ou peste bubônica. Esta doença, que supostamente teria sua origem na Ásia, já havia sido registrada em pequenos surtos desde o século VI. Entretanto, em 1347, a peste negra chegou à Europa através de navios que desembarcaram em portos italianos, trazendo ratos infectados com pulgas que carregavam a bactéria Yersinia pestis, causadora da doença. Esse evento iniciou uma das tragédias mais devastadoras da história da humanidade, causando milhões de mortes em todo o continente europeu. A partir daí, a doença se espalhou rapidamente pela Europa, atingindo todas as classes sociais e matando cerca de 1/3 da população. Em alguns lugares, a taxa de mortalidade chegou a 90%. Os sintomas da peste negra incluíam febre, dor de cabeça, dor muscular e inchaço das glândulas linfáticas, que formavam os chamados bubões. A falta de conhecimento sobre a doença levou as pessoas a adotarem medidas desesperadas para tentar se proteger, como isolamento em quarentena, flagelação e perseguição aos judeus, que foram culpados pela disseminação da doença. No entanto, nenhuma dessas medidas foi eficaz em conter a pandemia. A peste negra teve um impacto profundo na história europeia. A redução da população levou a uma mudança na economia, com uma diminuição na oferta de mão de obra e um aumento nos salários. Além disso, a pandemia levou a uma crise de fé, já que muitos se perguntavam como Deus poderia permitir que uma doença tão terrível atingisse a humanidade. Uma curiosidade em específica que ficou marcado como imagem representativa daquele tempo foram as máscaras usadas por alguns médicos. Era uma máscara negra que cobria toda a cabeça e tinha a particularidade de ter um bico no qual eram colocadas ervas aromáticas misturadas com palha. Esse composto tinha a finalidade de filtrar os odores fétidos da peste negra, evitando a contaminação do médico. Segundo a teoria miasmática, a pandemia da peste negra continuou a ocorrer em surtos menores ao longo dos séculos seguintes, mas nunca com a mesma intensidade da pandemia original. A doença ainda é tratada com antibióticos e medidas de controle de ratos e pulgas para prevenir a transmissão. O nome peste negra ou peste bubônica não é mais usado há muito tempo. Elas foram substituídas por doença do rato ou febre do rato, por exemplo. E é isso, pessoal. Todo cuidado é pouco. Tentar sempre fazer os procedimentos de higiene mínima em ambientes desconhecidos ou de alguma periculosidade como lavar as mãos, não é demais. Se gostou, deixa um like. Amanhã nos vemos de novo, se o destino permitir.